Olá, boa noite. A notícia começa agora com a primeira entrevista com o governador de estado nessa nova fase. Jerônimo Rodrigues, do PT, governador da Bahia. Boa noite, governador. Boa noite, prazer estar aqui inaugurando como governador esse teu programa. Eu que agradeço aí a participação do senhor. Claro. Governador, tema quentíssimo, né? Em Brasília e no Brasil, que é a questão da reforma tributária. Faz 30 anos que o país discute. Eu mesmo vi no governo Fernando Henrique uma tentativa do Malan que naufragou, no governo Lula II, outra tentativa que naufragou. Parece que agora está perto de acontecer, mas tem resistências. O governador Tarcísio de Freitas de São Paulo se queixa desse conselho federativo que vai distribuir recursos, o Caiado de Goiás tem muita crítica, o Cláudio Castro também. Essa primeira fase, que está em debate e que tem uma possibilidade de sair agora, é uma de que simplifica e unifica tributos. Já tem uma confusão danada. A segunda é tentar cobrar mais da renda do patrimônio e menos do consumo. A experiência do senhor. Primeiro, o senhor é a favor da reforma das duas fases e o senhor acha que sai agora? Olha, eu vou torcer para que a gente tenha um texto o mais próximo possível de um equilíbrio fiscal. Eu também faço a crítica em relação à tributação de patrimônio. Era importante que nós tivéssemos, ao longo da história do Brasil, a oportunidade de fazer esse debate, inclusive na escola, na universidade. A sociedade brasileira ficou alheia a esse debate. É um tema que ficou sempre dirigido por empresários, os consumidores acabam reclamando, mas com pouca participação. E eu entendo, Kennedy, que o governo Lula não deu tempo de formular uma proposta adequada àquilo que nós precisaríamos ter. Mas é o que nós temos. Portanto, eu acho que é muito inteligente o que o Lula e o Haddad vêm construindo. Creio que o Congresso Federal dará os ajustes possíveis, tanto com os interesses de categoria, como os interesses dos estados, dos municípios, dos empresários. Essa talvez seja a dificuldade, porque é um tema que envolve todo mundo. Sim. E todas as vezes que um tema envolve a sociedade, como é o caso da reforma, acaba tendo o puxa-estica, e é um bom puxa-estica para poder termos um documento aprovado com os menores equívocos possíveis. Quando a gente esteve agora na China, eu acompanhei o presidente Lula, e já recente receberam também empresários, os empresários olham para o Brasil sob diversos aspectos, a segurança jurídica, a segurança econômica, a segurança política e, naturalmente, a segurança fiscal. Para se fazer investimento, seja em qualquer ramo que for, é preciso que eles olhem e nós possamos dar essa garantia, a garantia aos empresários sem perder de vista a garantia da população brasileira. Portanto, por exemplo, a tributação do consumo, às vezes o brasileiro... Penaliza mais os mais pobres, né? Perfeitamente. E a redistribuição ela acontece com a mesma rapidez. Depois, sobre a quantidade de impostos que o brasileiro paga. Sim. Não dá para a gente poder ficar em cada ponta que a gente faz, tem imposto aqui ou ali que perdemos de vista o papel da gente enquanto consumidor. Agora, é claro, nós na condição de governo do Estado, nós temos que ter dois olhares. Um é para o Brasil inteiro, para entender o que é que isso pode ajudar a economia nacional a rodar. Depois, cada qual olha para o seu umbigo, no bom sentido. Cada qual faz a defesa do seu Estado, da sua região. E eu entendo e tenho conversado bastante com os governadores do Consórcio Nordeste, Consórcio Norte, o Centro-Oeste, que sempre viveu um momento com dificuldade da infraestrutura de desenvolvimento. Não quero dizer que São Paulo, Rio, ou Minas, ou Rio Grande do Sul tem um avanço significativo em relação ao Brasil como um todo. Lá também tem pobreza, lá também tem dificuldades. Mas é que a infraestrutura e as condições de investimento para atração de empresas tem um diferencial. Então, a reforma também tem que ponderar isso. Possa garantir as condições adequadas para o brasileiro como inteiro, mas é preciso olhar as regiões com suas diferenças regionais. Aí a questão do fundo, o Fundo de Desenvolvimento Regional. O governo está falando que vai colocar 40 bi. Os governadores estão pedindo 75. O senhor acha que vai chegar em quanto isso daí? Olha, a expectativa nossa é que nós pudéssemos fazer com o fundo uma compensação de investimento. O Estado brasileiro, o Lula pegou um governo federal muito deteriorado, com dificuldade muito grande de investimento, principalmente agora com a retomada de alguns programas de investimento, por exemplo,
o Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, o Água para Todos, projetos de ferrovias, de rodovias. Tudo isso, o Lula anuncia que vai desenvolver essas ações que já compensaria as regiões. Mas era preciso ter um fundo que, naturalmente, ao nosso ver aí, enquanto estados e municípios, 70, 75 estaria de bom tamanho. Mas o importante é o conceito do fundo. Alguns estados estão querendo colocar aí o conceito do social, da pobreza. A gente não pode perder de vista que o social e a pobreza é fundamental para a gente, mas é fundamental que, se a gente não investir na resolução das desigualdades regionais, nós poderemos ficar alimentando um fundo com área social e pobreza sem realmente criar as condições estratégicas de desenvolvimento. Então, uma forma que combine as duas questões, eventualmente? É fundamental, porque nós já temos o Bolsa Família, por exemplo, que já faz uma cobertura bastante adequada. Os programas sociais de Minha Casa Minha Vida, estradas, água, já tem uma compensação. Ao meu ver, era investir para que nós possamos ter condições adequadas, por exemplo, de universidade, de infraestrutura, de uma cobertura de conectividade abrangente, capacidade de produção e termos também as condições de escoamento, como as linhas de transmissão de energia. Nós do Nordeste somos produtores de energia renovável, mas se a gente não tiver a linha de transmissão, a gente não adequa. Nós produzimos muito minério, produzimos muitas frutas, grãos, se não tiver uma ferrovia. Então, nós temos que pensar nos dois movimentos. Que a reforma garanta, de fato, um fundo que compense essas desigualdades regionais, mas também que o governo continue fazendo seus investimentos. Governador, a gente viu que na terça-feira o PL soltou nota contra, o Bolsonaro disse que a reforma vai punir os mais pobres, vai aumentar o preço da cesta básica, o que é mentira. A gente viu nessa disputa de narrativas, né? Claro. Os estudos mostram que a simplificação, inclusive, tende a diminuir a tributação sobre a questão da cesta básica. Há um risco aí de repetir um pouco o que aconteceu com o PL das fake news, ou seja, havia um consenso, havia um texto acordado, na hora H começa uma campanha de mentira, como a das Big Techs fizeram, e a coisa foi engavetada. Isso pode ameaçar a reforma? Olha, tem inclusive um movimento para que não seja votado nesses próximos dias. Eu fico com muito receio de que a gente possa perder uma oportunidade e de fazer as adequações ao longo do tempo. O ex-presidente teve a chance de fazer e não fez. Ele podia ter feito ou puxado ou iniciado um processo de reforma tributária e não fez. Ele se apequenou mais do que era e não trouxe temas importantes para a gente, inclusive, captar recursos, garantir condições de exportação. Tudo isso, eu acredito que é um movimento. O que aconteceu com a PL da fake news volta agora a ameaça com algumas críticas que não são... De 27 governadores, para você ter uma noção, nós temos 2 ou 3 governadores que se colocam na condição de oposição ao texto que está, mas 24, 25 têm noção de que nós temos uma oportunidade de avançar nisso. Se a gente não conseguir avançar, eu acho muito difícil, Kennedy, a gente encontrar um texto que agrade a todos. Isso. Nós não vamos encontrar. E nós temos que entender que os estados e municípios têm que lutar, principalmente pelo aspecto que eu tenho muita preocupação, que é que a reforma não quebre a autonomia e a força dos estados e municípios. Não dá para a gente poder centralizar na União um conjunto de decisões, deixando nós, governadores e prefeitos e prefeitas, sem a capacidade de tomar decisões. É fundamental isso para a gente. Aí a discussão é no Conselho Federativo, que vai distribuir os recursos da unificação. Tem aí, mas tem outros elementos da reforma que dificulta a tomada de decisão, colocando na centralidade da União. Mas eu acho que o debate, eu acabei de sair de uma reunião com a minha bancada de deputados federais qual que é a posição? E Senado. Nós temos consenso com a votação e a aprovação desse documento. Temos ali 4 ou 5 condições que nós estamos discutindo para que, caso a gente não consiga superá-las dentro da votação da Câmara, a gente possa continuar fazendo isso para que o Senado possa fazer a reparação. São os 2 momentos que nós temos. Ainda temos o que é possível, de repente, um presidente sancionar ou vetar alguma coisa que seja de prejuízo para a sociedade brasileira. Governador, durante muito tempo os estados investiram na chamada guerra fiscal, que era conceder isenção de imposto, redução aqui para atrair investimentos. Essa reforma, ela acaba com isso.
Você acha que é uma boa medida ou é importante algum grau de guerra fiscal, porque isso dá mais autonomia aos estados para poder brigar por investimentos? Olha, a disputa por investimento ela deve estar nas condições estruturadas pelos estados. A guerra fiscal, às vezes, é muito injusta com alguns estados. Os estados menores, por exemplo, que pagam a conta, que não tem compensação. Às vezes, até agora, no documento que está sobre o repasse do fundo, nós que gostaríamos de ver uma distribuição do PIB aos avessos. A gente investir de forma compensatória aos estados que têm menor PIB. É claro, a União pode orientar quais são os tipos de investimento, mas não determinar. Por isso eu creio que a guerra fiscal, com alguns conceitos, é muito prejudicial para o desenvolvimento do conjunto da unidade federativa. O Norte, por exemplo, paga uma conta alta por falta de infraestrutura, de estrada, de energia, etc. Não pode pagar essa conta novamente. Então, a gente acaba sempre beneficiando alguns estados que têm essa logística, essa infraestrutura, e a reforma tem que fazer, apoiar quem de fato tem condições, mas não prejudicar os que já são prejudicados. E no país continental é difícil mesmo. O governador da Bahia fechou um acordo com a BYD, que é a maior fabricante de carros elétricos do mundo, chinesa. Só foi com Lula para a China, né? Essa semana que passou, vocês anunciaram que finalmente essa montadora, a BYD, ela assume a planta que era da Ford na Bahia e tem uma promessa ali de investimento de 3 bilhões de reais, gerar 1.200 empregos. Chegando a 5 mil. Chega a 5 mil. Nela madura, chega a 5 mil. Chega a 5 mil. Se aprovada a reforma tributária, como é que fica esse acordo? Porque há incentivos fiscais para essa implantação. E a reforma tributária também ela prevê um tempo de transição, de maturação. Que impacto que teria no acordo com a BYD a aprovação dessa reforma? Conversamos com Lula, conversamos com o Haddad, e nós colocamos isso. A gente vai na China, atrai as empresas com a regra atual. E a reforma tributária correu um risco de prejudicar. Sim. A última informação que nós temos é que essa correção ela pode acontecer para melhor para a gente. Ou seja, os benefícios fiscais, nossa ideia é que pudesse ir até 32, para garantir as empresas que estão chegando. 2032. 32. Para atrair mais empresas além da BYD. Sem mexer nos incentivos. Tá? A intenção nossa era essa. Dentro de um programa de incentivo do Estado. O que está posto o que estava posto no texto era que quem deu entrada nesse pedido de incentivo até 31 de maio estava garantido. Quem vem depois, por exemplo, nós já estamos em julho. Então, nós já teríamos perdido a oportunidade de dar os incentivos fiscais à BYD. Mas a informação que nós estamos tendo é que a gente retira esse prazo e, portanto, os benefícios estão garantidos. Espero que isso passe na votação e o documento final tenha essa possibilidade. Agora, é importante, eu também quero destacar, porque nós trouxemos a BYD. A BYD tem um conjunto de empresas âncoras, tanto no ramo automotivo, quanto outras empresas na China, que quando veio a BYD se instalar em algum lugar, elas imaginam, olha ali, é um bom terreno, caminho. Eu vou também. Então, nós na terça-feira, quando nós anunciamos a BYD em Salvador, a indústria em Camaçari, ali também nós assinamos um protocolo, um MOU, com o município de Shenzhen, que um conjunto de empresas estão também vindo ao lado da BYD. E de que áreas da economia? Aí nós temos do ramo automotivo, do sistema, de pneus, de faróis, de acessórios, mas também, por exemplo, na área de saúde. Então, é um outro ramo, pessoal, ali, a BYD está ali, eu vou encostar, vou chegar junto. Então, nós estamos com cerco. Agora, eu chamo a atenção porque é o que alguns da oposição viviam dizendo que nós, na Bahia, estamos com um programa cansado. 16 anos, 8 de Wagner, 8 de Rui, nesses meus primeiros 4. O argumento da campanha já é o 17º ano, né? Já no 17º. Desde 2016. É o 5º mandato consecutivo 2007, do PT na Bahia, perfeitamente. Não é isso? E o quanto foi importante a gente dar uma continuidade, porque foi o Wagner que iniciou o diálogo com a China. O Rui acelerou. E agora, essa última ida nossa e a vinda deles aqui consolida... O senhor está colhendo os frutos?
eu colhendo, mas eu também cheguei a plantar, porque durante esses 6 meses e mais uns 2 ou 3 de transição, eu já cheguei a me reunir e eles perceberam, naturalmente, a continuidade do projeto e mais, o acréscimo de termos um presidente que fala a linguagem da gente. A ida de Lula, por exemplo, demarcou um espaço muito forte da confiança dos empresários chineses, mas também da comunidade árabe, com relação aos projetos de investimentos na Bahia. Nós estamos falando da BID, mas nós também podemos imaginar um novo ciclo, assim nós estamos falando, porque não é um carro apenas, não é uma fábrica de automóveis apenas. É de automóveis, mas é de uma indústria de tecnologia. Eu posso comparar, Kennedy, para as pessoas entenderem o que é que eu estou dizendo, com um celular. Se você pegasse um celular há 20, 30 anos, ele era para ligar e atender a ligação apenas. Hoje, num celular, talvez pouco se faz isso. Já não é mais nem o papel de ligar ou receber ligações. Tem outras funções. Depois do anúncio da BID, eu tive condições de ir numa revendedora. Entreguei lá com a senhora Estela, que é da BID, a chave do 1000º carro vendido já nesse um mês. 1000 carros vendidos elétricos. Eu tive a oportunidade de confirmar meu discurso. Eles pegaram uma cafeteira e pegaram a tomada, ligaram no adaptador e fizeram o café com a energia do carro. Tá? Existem relatos que falta energia em um lugar e o carro está ali, as pessoas carregam o celular ou botam a lâmpada elétrica enquanto a energia chega. Então, é um carro com diversas funcionalidades. Além disso, é um carro que vai trazer para nós o cumprimento de um discurso nosso, que é redução de carbono, que é baixar custos, porque um carro desse elétrico ou híbrido, ele reduz em muito a quantidade de investimento, por exemplo, uso de óleo, troca de óleo, tudo isso não existe mais. E é para onde o mundo está caminhando. Governador, eu quero voltar a falar com o senhor de questões da Bahia, mas ainda na questão nacional, porque depois eu quero entrar em questões de agronegócio, de economia verde na Bahia e de política ambiental também. Mas ainda na questão nacional, que eu acho importante ouvir o senhor, que é uma liderança nacional também do PT, eu lembro que na campanha eleitoral do ano passado, quando a gente fez uma entrevista lá no UOL, nós falamos do risco que a democracia corria e da possibilidade de uma tentativa de golpe. O senhor até falou, olha, podem até tentar, mas não vão conseguir. De fato, tentaram, não conseguiram, mas invadiram a Praça dos Três Poderes, atacaram a sede do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. As investigações estão aí em curso, né? O TSE, por outras razões, já decidiu que o Bolsonaro está inelegível. Em relação à questão do 8 de janeiro, o senhor acha que o Bolsonaro vai ser responsabilizado diretamente, criminalmente, e merece ser? Olha, já começou a pagar essa conta. Eu tenho dito na Bahia que ele haverá de pagar tintim por tintim o que ele fez com o Brasil. Tá? E eu tenho dado exemplo, Kennedy, da melhor tranquilidade e entendimento do meu povo da Bahia. E eu tenho dito que eu não estou falando no lugar de quem é um partidário, não é o PT contra qualquer outro partido que apoiou o Bolsonaro. São comportamentos de um gestor. Um gestor que é eleito para governar um país como o nosso, que tem a coragem de tirar orçamento, de tirar dinheiro para quem faz tratamento de câncer. Um governo federal, um presidente, que retira orçamento para quem faz hemodiálise. Todo mundo sabe o que é hemodiálise, é uma pessoa sentar ao lado de uma máquina e ver seu sangue passar por uma máquina para poder fazer a limpeza, poder oxigenar. E basta o sofrimento dessas pessoas e ainda um presidente consegue fazer esse tipo de coisa. Então, ele não merece ser considerado nem médio presidente. É o pior presidente que o Brasil já teve. Então, eu tenho um pedido ao meu povo da Bahia. Mas você acha que vai dar cadeia? A justiça vai fazer, a justiça vai trabalhar. Mas, assim, eu acho que só em vê-lo, perder capacidade de mandato, de candidatura, ser responsabilizado por algumas coisas delas, aí a justiça vai cuidar. Já é um começo de ajuste de contas pagamento com a justiça e com a história. Pagamento de contas. Eu tenho certeza que, tomara que o Brasil tenha aprendido. A gente nunca pode dizer que aprendeu, porque é da democracia, é da política, tem os interesses. Agora, eu não tenho foco só nele. Foi criado um movimento, pegaram o nome dele como o mentor, o bolsonarismo, não acabou. Nós temos ainda a sociedade muito dividida. As eleições de 2024, ela
não terá o mesmo desenho se nós tivéssemos ele como presidente. Se ele tivesse presidente, ia se acirrar 2 Brasis, 2 estados e 2 municípios. Porque ele dividiu. Ele passava um riscado no chão. E era um caminho autoritário, né? Caminhava para uma autocracia. Isso não passou, mas ainda temos herança disso. Mas vai ser muito melhor concorrer a uma eleição agora no município, tendo um Lula como presidente. Que busca unificar. Alivia um pouco esse clima? Alivia bastante. Criou-se um clima de 2 Brasis, 2 bandeiras, 2 hinos. Alguém dizia, olha, o verde e amarelo é meu. Pô. De quem disse isso? Eu sou brasileiro. De todos nós. A bandeira brasileira é minha, o amarelo é meu, o verde é meu. E como se criasse uma referência de um Brasil diferente. Então, a minha expectativa é que ele possa pagar essa conta e vai pagar tintim por tintim. Como é que o senhor vê a possibilidade da eleição de 2026 sem o Bolsonaro? Que representantes que o senhor vê fortes no campo aí da direita ou até da extrema-direita? Olha, naquele momento de 2019, a gente viu ali a ausência de uma liderança que não apareceu. E acabou surgindo ele foi a opção de uma parte significativa da população de 2018, que não deu conta de aparecer nomes que fossem mais equilibrados para dirigir um projeto de oposição sem radicalidade. Mas eu não posso, de forma nenhuma também, Kennedy, dizer que assim, foi um movimento nacional, mas tinha um movimento internacional, que até hoje existe, de endireitar o mundo, de percorrer por um mundo mais ditador ou algo do tipo. A gente viu o Trump nos Estados Unidos, tinha uma sequência lógica, tinha uma onda. E ele pegou essa onda internacional e pegou a onda nacional, possivelmente, como eles dizem, de um cansaço, de uma fadiga, que para nós não existia. Turbinado pela Lava Jato também. Tudo foi um sistema. Então, eu imagino que o 2024... eu vou trabalhar para isso na Bahia. Nosso grupo vai trabalhar para que a gente possa, ao máximo, ir limpando essa herança. Porque uma coisa... 24 são eleições municipais. Isso. 26, Escute, vou chegar lá. Porque a gente faz 26 com 24. Isso. Né? Se a gente tiver uma base de prefeitos, de vereadores, independente, tem que ter oposição? Tem, mas eu estou tratando aqui de uma radicalidade que não ajuda a construção. Olha a herança, olha a outra herança que ele deixou. 33 milhões de pessoas que dá de manhã não tem uma banda de pão com manteiga ou com café com leite. Chega meio-dia, não tem um bife, um ovo frito. Então, é herança. Nós já havíamos, Kennedy, saído do mapa da fome. Nós iríamos nos consolidar com outro perfil. E o Brasil, agora, foi o único país que saiu do mapa da fome, voltou ao mapa da fome, sem ter passado por uma guerra, sem ter passado por uma catástrofe, um terremoto, um maremoto. Nunca, nenhum país da história saiu e voltou ao mapa se não fosse motivado por uma guerra. E nós voltamos, é claro. Tivemos um terremoto na política, mas nós voltamos. E a missão da gente, a missão do Lula, a missão de nossos governadores, eu lembro do dia 8, que quando aconteceu aquilo ali, a gente se reuniu numa reunião virtual, os 27 governadores, e ali ninguém resistiu. Vamos nos encontrar com os poderes lá em Brasília. E viemos aqui. Sentamos com Lula, sentamos com o presidente do STF, do Congresso, do Senado e da Câmara. E foi dali que o Lula deu um sinal. Agradeceu os gestos, independente de partidos. Mesmo governadores bolsonaristas estavam ali, mesmo os bolsonaristas. E ele devolveu a gratidão dizendo, saiam daqui, era dia 9, ou dia 10, saiam daqui, que eu quero voltar até o final desse mês de janeiro, tragam os projetos da gente recuperar o Brasil. E foi daí que a gente já teve aproximadamente com o Lula umas 4 ou 5 reuniões para tratar de investimento nos estados. Então, é isso que a gente quer. Tem gente que é oposição dentro do fórum de governadores, mas não precisa tratar de forma que prejudique os seus estados ou o nosso país. Governador, o Lula, quando deu entrevista ao programa, ele disse que poderia ser candidato à reeleição em caso de necessidade para derrotar novamente a extrema-direita. Bolsonaro está fora, por exemplo, de 2026. Pode ser que apareça um outro com esse figurino.
E se tivesse saúde também? O senhor acha que o Lula tem que ser candidato à reeleição ou não? Olha, na Bahia, nós tínhamos a oportunidade de ter Jacques Wagner de volta. Ficaria meio que figurinha batida, né? Ele 8 anos, Rui, depois ele, depois era Rui de novo. E a gente teve coragem de ir na Bahia fazer uma renovação. Podia ser eu, podia ser outro, não, mas tinha que ter uma renovação. A gente torce para que o Brasil renove-se. A volta do Lula tem diversos significados. Primeiro, para mostrar a ficha limpa que ele é. A reeleição do Lula mostra um certificado do Brasil dizendo, ó, esse homem foi injustiçado. Então, para além de governar bem, o Brasil devolveu essa delicadeza, essa força da expressão de um Lula que foi injustiçado. Todo mundo sabia disso. Todo o Brasil sabia que o Lula foi injustiçado. As mãos são limpas do Lula. Então, a volta do Lula teve esse... Mas também tem a capacidade de ter tido a força de poder enfrentar o bolsonarismo. E ele mesmo dizendo que ele fez os melhores governos dele, que mais amadurecido fará melhor. Então, a expectativa nossa é essa. É que ele, tá? Que ele vá para a reeleição em 2026 ou não? A política a gente não precisa ficar apontando muito assim, não. Porque ela tem vida própria. Tá? Agora, é claro, nós gostaríamos que o Lula pudesse continuar para apenas fechar um ciclo. Sim. Mas se no momento exato ali tiver um nome melhor, nomes bons ele tem ao redor dele, diversos Por ministros. exemplo? Ele tem a Haddad, ele tem o próprio Rui Costa, ele teve o Jacques Wagner, teve a Gleisi, tem um conjunto de pessoas do partido e pessoas que não são do partido. O próprio Geraldo Alckmin é um nome. Sim. Então, no momento exato, a gente vai ter que construir isso para ver. Olha, é um sacrifício. Eu tive com o Lula no domingo, ele estava conosco, caminhando no 2 de julho, a multidão. Terminou, ele desceu para Ilhéus. No dia seguinte, pela manhã, ele deu ordem de serviço para a retomada de uma ferrovia oeste-leste, tá? Ligando até Tocantins, do porto de Ilhéus. E terminou, eu voltei para Salvador, ele voltou para Brasília, e no aeroporto ele fez um ato com as mulheres, assinando ali a lei de igualdade salarial entre as mulheres. E na parte da tarde ele já estava viajando para a Argentina, reuniu com o Mercosul, voltou. Hoje, nesta data, na quarta-feira, já de manhã cedo, na Conferência de Saúde. Então, é um esforço muito grande para uma pessoa com a idade dele. Eu sei, todo mundo sabe que ele tem um gás muito forte. Ele se anima e gosta de fazer aquilo. Mas é um sacrifício. Não, e a agenda dele está pesada, né? Claro, ele tem que fazer uma agenda nacional, pegando os municípios, os estados e pegando uma imagem que nós temos que fazer dele, essa imagem dele internacional, e está fazendo bem. Mas é um sacrifício. Mas se precisar, ele vai nos dar a linha para dizer como fazer. Tá, agora falar da Bahia, um estado muito importante. O PT governa a Bahia desde 2006. O senhor lembrou bem há pouco. 2007. Ganhou em 2006 a eleição com o Jacques, é verdade. Começa em 2007. São 17 anos com o senhor agora, já contando esse primeiro ano do senhor, 16,5, né? Qual que é o maior desafio do partido no Estado, depois de tanto tempo no governo? Olha, esses primeiros 6 meses, nós estamos fazendo o desafio de dar continuidade àquilo que Wagner e Rui começaram. Por exemplo, eles dois fizeram um investimento, era muito decadente a infraestrutura do Estado. Estradas, água, hospitais, escolas da rede estadual, teatros, estádios, estavam decadentes. Então, as agendas de Wagner e de Rui foram de fazer uma recuperação desses equipamentos. De infraestrutura. E assim fizemos. Tá? Falta alguma coisa? Falta mais, digamos, 5 ou 6 hospitais, eles já fizeram 27. Faltam 5 policlínicas para fechar a cobertura no interior, eles fizeram 26. Então, o tamanho das policlínicas ou dos hospitais não são na mesma dimensão que eles fizeram. Então, nós vamos deixar na lateral e dizer assim, olha, vamos ter que fazer, mas tem que funcionar agora os hospitais. Tem que fazer funcionar as delegacias, tem que fazer funcionar as unidades de segurança pública, etc. Enquanto eu estou fazendo isso, nós vamos ter que dar um novo salto. A expectativa minha, Kennedy, como eu estou sendo o primeiro com vocês, também está sendo o primeiro a ouvir um balanço dessa minha avaliação. Nós temos que puxar uma agenda muito forte, a tecnológica. Por exemplo, essa agenda da energia renovável.
Aí a transição para uma agenda verde, é isso? Porque é importante só falar isso. Na economia baiana, o agronegócio é muito forte no oeste do Estado. A gente está vendo uma negociação do Mercosul com a União Europeia em que tem uma exigência do selo verde. O senhor citou há pouco a ferrovia que vai atravessar do oeste para o leste, chegar até o sul da Bahia, lá em Ilhéus, Tocantins e Ilhéus, não é isso? Isso. Exato. Né? Como enfrentar a pressão do agronegócio predatório, que tem uma área predatória, que usa mal os recursos do solo e de água, desmata e usa mal os recursos de água, combinando isso com uma transição para uma economia verde? Como é que o senhor pretende fazer isso na Bahia? Deixa eu fazer aqui um papel de advogado do diabo. Vamos lá. Tá? O conceito de agronegócio tem evoluído bastante. Eu tive a oportunidade agora de estar com o Lula, o Wagner, o Rui, o ministro da Agricultura, e a gente percebe claramente a preocupação do agro com o meio ambiente. Eles mesmos estão contratando universidades para fazer estudo de lençol freático, de manter a reserva de pé, de recuperar rios. Então, há uma preocupação, pelo menos no agronegócio baiano, com essa preocupação com o meio ambiente. Tá? É claro que o mundo cobra um comportamento diferente, o mercado cobra um comportamento diferente. E nós temos sido chamados constantemente pelo agro para nos preocuparmos e nos aglutinarmos em torno de saídas para que esse setor econômico ele possa dialogar com a produção, produzir alimentos, produzir matéria-prima, mas também ter o cuidado com o meio ambiente. Eu sei que o avanço para chegar lá é muito grande, porque as áreas de plantio são realmente muito grandes. Mas eu quero falar do lado positivo. O segmento, por exemplo, da associação de gigantes, do produtores de algodão, existe sim uma preocupação do grupo que está lá em criar um ambiente favorável. Então, é desafiante para a gente poder, ao longo dos prazos, dar um prazo para a gente poder construir isso. Agora, voltando à questão anterior, Kennedy, é sobre esse lugar da ciência, da tecnologia, da inovação. Nós estamos com a parte de produção energética, que é uma inovação tecnológica, energia solar, energia eólica, hidrogênio verde, a produção de plantas ou óleo de diesel verde, biodiesel, a biomassa, né? Então, existe uma tecnologia, uma inovação forte. O anúncio da BID, por exemplo, com a gente poder renovar a frota do estado, dos municípios, renovar a frota dos ônibus coletivos, garantindo, como a gente vê na China, poluição praticamente zero dos automóveis. O ônibus elétrico também vai entrar nessa rodada? Nós já temos na Bahia, em Salvador, 20 ônibus rodando, ônibus elétricos rodando. A transformação na China é impressionante, como que eles em 5 anos conseguiram fazer uma troca de... É revolucionário, revolucionário. Tá? Então, eu estou tratando aqui, por exemplo, da gente poder imaginar que nós temos as universidades, o Cimatec, o Sinai Cimatec, é onde a Ford está. Então, nós estamos com a BID e a Ford continua na Bahia, dentro do Cimatec, que é a área de 1.500... Mas de que forma que ela continua? Porque ela parou a produção no Brasil. A produção, mas a engenharia, a inteligência, ela tem, em alguns países, ela tem uma localização onde produz a inovação. Isso está mantido lá, então? Continuou lá no Sinai Cimatec, 1.500 a 2.000 pessoas, produzindo a inteligência da Ford. Então, o Sinai Cimatec acabou de lançar, nesta segunda-feira, o Cimatec Mar, para desenvolver, por exemplo, submarinos. Explica para a nossa audiência o que é o Cimatec. O Cimatec é uma instituição dentro do Senai, do Sistema S, que dirige as ações de investimento para inovação tecnológica. Por exemplo, está se utilizando uma pesquisa do Cimatec Sisal para produzir dali biodiesel. O Cimatec, né, Cimatec Mar, é para produzir tecnologia, por exemplo, submarino, que não vai ser utilizado com população, para poder fazer pesquisas, para poder fazer tratamento e cuidado e respeito com o meio ambiente. Então, a imagem que eu faço da Bahia para os próximos anos é que nós temos que... A Bahia sempre teve uma imagem muito forte de produção de commodities, de exportar cacau. A gente tem que continuar exportando o cacau, a amêndoa, mas tem que fazer chocolate, porque senão a gente vende a amêndoa e compra o chocolate. Agregar valor, a gente né? vende o algodão e compra o tecido. Nós temos que fazer
a continuidade dos contratos que nós temos de exportar algodão em fibra, mas nós temos que implantar um sistema de inovação e tecnologia para a Bahia garantir um ambiente, um espaço favorável à tecnologia. Governo, nessa questão ambiental, tem o Cerrado, a gente fala muito da Amazônia, mas lá a reserva legal pelo Código Florestal é 80%, no Cerrado é apenas 20%. Há estudos que dizem que ainda é possível desmatar bastante no Cerrado e ficar com essa reserva legal de apenas 20%. Não teria que ter uma alteração no Código Florestal para se aumentar a reserva legal no Cerrado pela questão da água, porque o Cerrado é a caixa d'água do Brasil? Olha, o Matopiba, como chamam, que é o Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, que é o agronegócio mais forte, a gente padece com isso, nós governadores. Porque volta e meia aparece um relatório dizendo que a Bahia, que o Maranhão, que Tocantins desmatou. Mas não é ilegal. Dentro da lei está correto. A pessoa compra lá 100 hectares, ele pode fazer uma devastação de 80%, está dentro da lei. Pois é. Então, isso é um problema que a gente tem. Não é o governo do Estado. Se tiver de ser, tem que ser uma lei federal que estabeleça novos parâmetros. Eu acho que tem que ser discutido, então, isso. Tem que ser discutido. Ótimo. Tem que ser. Tá? Eu acredito que... E é possível, porque hoje, quando eu falei das associações do agronegócio, eles compreendem isso e faz a reserva legal. Mas é a lei que permite a eles fazerem isso. Tá? Se tiver de fazer a mudança, é preciso combinar com eles, com os ambientalistas, com os governos, para que a gente possa entrar no consenso. E realmente não pôr em xeque a caixa d'água, por exemplo, nossa, do Rio, lá é o lençol freático Urucuia, que é o nosso, no Cerrado brasileiro. Governador, eu queria falar um pouco de uma área cara ao senhor, que é a área da educação. O senhor foi secretário de Educação na Bahia. Eu me lembro quando a gente conversou no ano passado, a gente falou sobre o prejuízo que a pandemia causou no aprendizado das crianças, fora a política de destruição do Ministério da Educação nos anos Bolsonaro, né? As políticas públicas ali. Tem havido, no âmbito federal, políticas de tentar reconstrução. Lá na Bahia, né? Que medidas que o senhor tem tomado para melhorar o aprendizado e combater esse atraso que a pandemia e o governo Bolsonaro causaram, de certa forma, em todo o sistema educacional brasileiro? Olha, a consequência é pelo menos aí 10 anos do que a pandemia, com os 4 anos do governo Bolsonaro, vai deixar para a gente, para corrigir. E a gente coloca 10 anos, uma década, se a gente for incisivo nas ações. Aqui, para mim, a educação, Kennedy, tem o seguinte prefácio, posso dizer assim. Na saúde é isso. Se você não cuida da atenção básica, você vai encher os hospitais. Isso. Você vai, lá nós temos uma fila de regulação que, quando a gente não cuida do papel que os municípios deveriam assumir, a responsabilidade. Vou dar um exemplo. A gente faz uma feira de saúde, que tem muita gente precisando de atendimento. A gente faz uma feira de saúde e a maior demanda que nós temos nessas feiras de saúde é preventivo. Sim. É uma mulher que precisa fazer um exame, como nós falamos, exame de mulher, sim, que é o básico. Se não se faz o preventivo e ela tem um problema, sim, de risco sério, essa mulher vai cair daqui a pouco precisando de uma alta complexidade. Aí não tem fila que aguente. Isso. Na educação é a mesma coisa. Se a gente não fizer uma relação interfederativa entre a educação fundamental, o infantil, você não vai ter um ensino médio adequado. Não adianta, não adianta. Claro. É enxugar gelo. Ou a gente vai ter que fazer agora. O Camilo e o presidente Lula já começou a fazer isso. Um programa específico para alfabetização, alfabetização, né? Na idade certa. Porque crianças que têm 11, 12 anos não estão alfabetizadas. Na idade certa. Porque assim, olha, se eu posso cuidar aqui em 3 anos, Kennedy, a gente não conserta a defasagem de 8, 9 anos atrás. Eu não tive creche. Quando eu fui criança, eu não tive, sim, creche. E hoje eu percebo o quanto é importante. Pelo, claro, meu filho, eu via meu filho na creche e eu vi o desenvolvimento que ele tinha na escrita, na leitura, na interpretação, e eu não tive. Então eu sei o que é isso. Se eu não tiver creche para a meninada lá atrás, se eu não tiver um Fundamental 1 bom, Fundamental 2 bom, esses meninos e meninas vão vir com defasagem. Eles chegam no primeiro ano do nível médio como se estivesse na 7ª, 8ª série. Esses meninos que conseguem passar para a universidade, eles vão chegar na universidade precisando de um reforço na universidade, uma revisão. Então, o que nós estamos fazendo é isso, é fazer com os 3 anos, primeiro, segundo, terceiro, que é a responsabilidade do Estado. Nós corrermos para poder acelerar ali a atenção
Garantir a educação integral é fundamental para isso. Que ele ficar o dia inteiro na escola, 8 horas, ou 6 horas, ou 7 horas, seja, mais 2 horas na escola, já é uma compensação, porque ele vai para casa, ou os pais estão trabalhando, não podem acompanhar o exercício deles, sim, ou não têm condições, tem assuntos que eu já não sei mais de química, de física, de história, de literatura. Então, na escola, ele tem a condição de fazer um reforço. Compensa, ajuda, mas não resolve. Quando você pega um estudante de um município que tem bons indicadores na creche, no infantil, no fundamental, você pode saber que os meninos que saem daquela escola do nível médio são outras inteligências. Governador, chegamos aqui no final do programa, tem o Pinga Fogo, pediria que o senhor respondesse... Pinga Fogo eu lembro daquela... Facinho, rapidinho. Foi, mas aquele lá você pegou pesado. Peguei nada, peguei leve. Aqui está levinho. Getúlio Vargas. Olha, Getúlio teve um momento difícil, ele viveu um momento difícil, mas deixou para a sua história e para a história do Brasil grandes heranças. Juscelino Kubitschek. Um estadista que pensou à frente e deixou uma contribuição, principalmente na infraestrutura de governo muito grande. Ditadura militar de 64. É uma mancha na história da gente. É uma mancha e espero que a gente não precise voltar mais nunca a elas. Tancredo Neves. Inteligente, fez uma transição, chegando, nos levando para a democracia e um bom herdeiro de bons elogios. José Sarney. Outro intelectual, escritor, que utilizou da sua possibilidade de fazer uma transição de onde não era, virou ser presidente. Então, até hoje vivo, é uma herança nossa. Eu espero que o Sarney possa viver um pouco mais para ainda ver os ganhos que ele conseguiu fazer uma transição importante para a gente. Fernando Collor de Mello. Esse foi um presidente que traiu no sentido, primeiro Campo Pança, todo mundo se lembra, sim, depois com o discurso de Marajás, que prejudicou bastante a crença das pessoas na política. Itamar Franco. Contribuiu efetivamente com uma transição novamente, assumindo um lugar importante para a gente. Fernando Henrique Cardoso. Intelectual, estudioso, trouxe o Brasil para um equilíbrio econômico muito forte. O Plano Real é uma grande marca de Fernando Henrique. E outra coisa, teve coragem agora de se posicionar, foi muito importante, contra o bolsonarismo. O Lula ligou para ele no aniversário dele agora em junho, foi importante também. Dilma. Grande mulher, lutadora, primeira mulher nossa que teve a coragem de assumir posturas importantes e ver uma mulher assumindo a presidência, machucou tanto o Brasil que foi caçada de forma injusta. E agora assume com maestria um banco internacional. O Banco dos BRICS lá. Dos BRICS, novo banco. Michel Temer. Teve a oportunidade de usar a Constituição e não usou. Jair Bolsonaro. O pior presidente do Brasil. Lula. O melhor presidente do Brasil e que trouxe de volta a esperança. Jerônimo Rodrigues. Um indígena, estou muito feliz em estar assumindo uma missão que o povo da Bahia me deu. Governador, boa noite, obrigado pela entrevista. Até uma próxima. Obrigado. Valeu. Ótimo, obrigado aí pela conversa. Boa noite. Eu agradeço muito a sua audiência. A notícia volta na semana que vem. Boa noite.